Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista. E hoje, galera, a nossa quinta aula do segundo nível do caminho universo, tá? Então vamos falar sobre o quê? O conceito de universos paralelos. Um termo já muito falado dentro da nossa ciência, né, atual. Há diversos estudos na tentativa de se buscar a existência de universos diferentes, de universos paralelos ao nosso. Tá? Então vou ler aqui começando. Hoje é uma aula, vai ser uma aula mais curtinha, mas vamos começando aqui com o conceito do que seria o universo paralelo. É a ideia da existência de outras realidades desconhecidas em nosso universo ou em outros. Implica na existência de outra dimensão não detectável por nós de forma direta. Ou seja, a existência de outras realidades aqui no nosso próprio universo ou até mesmo a existência de outros universos, né? E essas outras realidades no nosso próprio universo, nós, né, chamamos de uma outra dimensão de realidade. Então aí algumas imagens simbolizando aí universos, né? Existe a teoria de que os universos são esféricos, ó, a forma esférica, não duvido, onde eles estão, né, dentro de uma malha. E a gente sabe que tudo é uma esfera nessa nossa realidade, né? E aí embaixo uma gifzinha mostrando essa questão, né? Nós temos de frente uma perspectiva, mas fugindo do plano, indo para uma outra perspectiva, a gente vê que existem muitas camadas do que a gente chama de realidade. E aí a gente já viu no nível passado, a gente falou um pouco, né? Falou bastante, na verdade, do que sejam as dimensões físicas. Então vocês lembram, né? Do ponto, né? Onde depois é o ponto infinitesimal é a dimensão zero, onde um conjunto infinito de pontos forma uma reta. Ponto esse que não existe, lembra que a gente fica brincando? Forma uma reta. Um conjunto de retas formado por pontos que não existem formam as superfícies, onde as superfícies formadas por retas formadas por pontos que não existem formam, né, os cubos, forma o espaço 3D, que é formado por N superfícies, que é formada por N retas formadas por N pontos que não existem. E isso seria a nossa realidade. Então a gente está vendo aí, olha, essas GIFs são maravilhosas, que não é um vídeo e fica mais fácil, né? Mas de colocar aqui para vocês. Esse primeiro, vocês olhando para a esquerda de vocês, ó, começou um ponto, vira uma reta, vira uma superfície e aí vira um volume, tá? E tudo formado por pontos. Pontos em uma disposição nessa malha que a gente chama de espaço-tempo. Então, na verdade, o que existem são os pontos, né? Mas dentro dessa malha realmente 3D. Então a gente vive no universo 3D? Pode se chamar que sim, mas pode se chamar também que é 4D, a gente viu isso no nível passado, considerando o tempo, tá? Como uma variável aí dessa malha espaço-tempo, consciência, né? Aí no meio uma GIF mostrando o seguinte, que é justamente a vibração, a oscilação desses pixels, desses pontos dessa malha espaço-tempo, é que geram o quê? Os movimentos. Aí no caso vocês podem ver essa pulsação, essa vibração, né, desses menores pontos aí do espaço-tempo-consciência, gerando as ondas, né, gerando o movimento. Eu não gosto de usar esse termo de ilusão de movimento, porque é um movimento sim. Senão vai ser aquela. Vamos jogar uma pedra e aí vão dizer que não pode doer porque é ilusão. É na direita, mas não, uma geometria aí do volume toroidal, da estrutura geométrica desse ponto, desse pixel, onde ele possui rotação, uma rotação própria, algo que a gente aqui e na verdade nas próximas aulas a gente vai abordar um pouco, e formado por pontos, pontos esses que são formados por pontos, e aí vai embora. É difícil lidar com a ideia, né? Infinita, é bem complicado. E agora, vamos filosofar, uma aula mais filosófica, né? Quando a gente fala de dimensões paralelas, vem aquela coisa racional, científica, pá, dimensões, pá, vamos ver, pá, pá, pá. Só que no campo espiritual, nós também estamos lidando o tempo todo esse conceito, tá? O que seriam, por exemplo, as dimensões espirituais? Vamos ler aqui comigo? Seriam as dimensões além da nossa. O termo espiritual está enraizado em doutrinas, mas expressa os planos de existência de origem das consciências multidimensionais.
Aí tem umas imagens que eu vou chegar porque eu coloquei essas imagens aí. Gente, plano espiritual é uma dimensão, é uma outra densidade de realidade, onde vivem consciências, certo? Que seguem a mesma geometria do universo, que segue a mesma dinâmica, mas com sutilezas, com escalas diferentes. Uma densidade diferente envolve um conjunto de pontos diferente e envolve talvez uma dinâmica um pouco diferente, mas dentro do mesmo princípio de uma dinâmica universal. Tá, então, por exemplo, onde estamos, o que a gente chama de nossa realidade, é um plano espiritual? É. Plano espiritual? Dimensão espiritual? Universos paralelos? Eu considero sinônimos, tá? Então, são outras realidades. Aí, se você é um cético extremo que está aqui fazendo o curso, pode estar se perguntando, sim, mas dimensão espiritual é só da imaginação. Estamos viajando no universo o quê? Das probabilidades. Né? Se alguém conseguir comprovar materialmente algo que é muito sutil ou de outra dimensão, é a mesma coisa que em um ambiente onde todas as pessoas são deficientes visuais, alguém comprovou o que é o azul. É bem difícil. Mas tem uma ressalva. Existem outros meios, onde uma delas é a chamada experimentação própria, inclusive coletiva. Isso também ocorre, onde nós conseguimos através, viemos no, eu acho, no nível consciência, né? A questão, mental e orgânica, glândula pineal, ou seja, nós temos um sentido, uma habilidade inata do ser humano que infelizmente não vem sido promovida a sua estimulação, o seu desenvolvimento na nossa sociedade. Inclusive, alguns até alegam que isso por motivos de controle de massa, mas nós conseguimos sim perceber, né, até interagir com outras densidades de realidade. Beleza? E aí embaixo vocês estão vendo algumas imagens retiradas do filme Nosso Lar, um filme de cunho espírita, certo? E por que eu coloquei isso aí? Porque achei o filme legal? O filme é legal, só legal. Sabe, é um mal quando eu acho dos filmes brasileiros, a maioria deles, é o seguinte, é a narrativa. Quando a pessoa, imagina, você vê um homem andando no meio da lama. Você está vendo, né? A não ser, né, que seja por uma questão de acessibilidade para as pessoas deficientes visuais. Aí eu fico em silêncio. Mas, já que a proposta do cinema é visual, o cara tá andando na lama e fica. E ele estava andando na lama. Aí o cara levanta e ele levantou. E fica muito chato, entendeu? Mas enfim, é minha opinião. Mas é um filme muito legal, né? Aborda essa questão de uma outra dimensão, interação com a nossa realidade. E aí está a arquitetura, né? Um diagrama de uma colônia espiritual, de uma mini cidade chamada Nosso Lar. E o interessante é o seguinte, vocês estão observando algo? Isso aí foi desenhado, salvo engano, por Chico Xavier. Não esse desenho, essa geometria, que aí os designers do filme fizeram essa arquitetura aí bonita pra caramba, né? E tem algo diferente? Vocês já passaram pelo nível 1. Vocês já viram essa geometria aí, ó. Ó que bonito. Ó, apareceu, ó. Tinha que ser. Olha o centro. Olha o centro aí, ó. Né, a singularidade, a administração da cidade fica bem no centro. E aí os seus setores aí espalhados. Mas há essa geometria. Ou seja, uma esfera em os dois tetraedros aí, ó, a estrela de Davi, como chamam, né? Ou seja, gente, conhecimento está sendo passado por muita simbologia, mas isso aí é tecnologia, é ciência. Não é mágica, não. Não é um desenho que você faz no chão, invoca o poder, consagra não sei o que, fica poderoso, não. Ciência, conhecimento. E agora falando um pouco sobre esse termo que eu utilizei agora há pouco, né? Densidade e realidade. O que seria densidade e realidade? Densidade e realidade, interação do campo espaço-tempo-consciência, gera o conjunto dimensional de coexistência do observador, a realidade de interação consciente. Galera, é o seguinte, a gente viu aí a questão dos pontinhos, olha aí embaixo na direita, tá? Então, quanto mais a gente muda a nossa escala de observação em termos de capacidade, perspectiva de realidade. Foi a aula que a gente viu aí passada, né? Nesse nível. Então a gente vai conseguir enxergar uma concentração desses pontos, tá? E dependendo dessa concentração de pontos naquele mesmo espaço-tempo,
a gente vai definindo a nossa densidade de realidade, correlativa com a nossa percepção da mesma. E aí, por exemplo, aí nesse GIF aí, olha que interessante, fizeram um sistema multifásico aí, são uma, duas, para GIF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fases. Em cada fase, uma densidade diferente desses líquidos, tá? Então eles estão paralelos ali, existe uma zona limitante entre um e o outro, onde algumas moléculas estão, né, meio misturadas, mas é uma camada muito fina. E quando você insere nessa realidade múltipla um objeto com uma densidade específica, ele vai atravessar, ele não vai perceber, vamos colocar filosoficamente, as outras fases até estagnar na densidade dela. Então, por exemplo, no fundo desse copo tem um parafuso. O parafuso passou reto, porque a densidade dele certamente é maior do que a de todas aí. Vamos considerar que é a densidade próxima à camada mais de baixo. E assim a gente pode filosofar em relação às consciências, certo? Cada consciência, ela está coexistindo em uma mesma densidade. Ou seja, esse conjunto de pontos, lembra que está vibrando e dando oportunidade para a minha consciência se manifestar aqui, né? De ser esse ponto, ela está coexistindo aqui, ó, né? Nessa mesma densidade. E aí, quando a minha consciência sair desse corpo, eu vou para outras densidades, e assim espero que sejam densidades de boa da galáxia. E aí, uma imagenzinha que é o seguinte: o que é isso? Uma janela, uma porta, uns livros? Nem eu sei. Ou seja, existem pontos mais densos ou mais sutis, tá meio, né, difícil. Ou seja, tem algumas formas, umas retas, ali parece ser talvez uma janela. A gente consegue definir. As mais sutis, não, a gente precisaria o quê? De um maior conjunto de pontos, de abrir a percepção ou de se afastar, enfim, para poder enxergar a sutileza, que certamente esse conjunto misto de densidade vai formar uma realidade maior. E agora o conceito, um exemplo de ressonância. Vou ler aqui com vocês, ó. Cada frequência do campo ressoa com uma geometria. Vivemos em um intervalo de frequências e suas geometrias. Ou seja, ressonância é aquele estado onde ondas, elas semelhantes, elas encontram, aumentam a sua amplitude e sua força, tá? Sua intensidade. Então, olha que incrível esse experimento nessa GIF que vocês estão vendo aí abaixo na direita. Isso é uma placa metálica vibrando, e aí um controlador define qual é a frequência de vibração. Um alto-falante embaixo faz vibrar essa placa, então ele sabe qual é a frequência de vibração daquela placa. E ele coloca, normalmente o pessoal coloca sal, tá? Em cima da placa, espalha de qualquer jeito. E olha que lindo! Cada frequência específica tem uma geometria específica. Na esquerda de vocês estão vendo uma foto com algumas imagens, onde cada imagem dessa eu posso dizer que é uma frequência de vibração completamente distinta uma da outra. E isso é fantástico. A vibração gera uma geometria diferente. Ou seja, está mostrando o seguinte, ó galera, o campo, né, a vibração do campo tem dentro dessa malha, ela assume geometrias específicas. E isso abre uma perspectiva de compreender o padrão da natureza de uma forma assim fantástica, tá? E mais uma vez, além, como eu gosto muito de citar, a água sendo, né, solidificada, mais um experimento que revela pra gente esses padrões, tá? Essa geometria. Fantástico isso aí, né? Vamos lá. E agora a questão do tudo está conectado. Tem uma outra possibilidade que eu queria colocar aqui para vocês de maneira rápida, tá? Coloquei essas imagens, essa imagem na esquerda é do filme A Origem, recomendo demais, tá? E eu me identifiquei muito com esse filme porque antes desse filme eu tive uma vez isso já aconteceu comigo só 2 vezes que eu me recordo na minha vida. E uma delas eu me recordo muito bem, onde eu estava sonhando, tá? E eu lembro que eu olhava a lua de noite, pá, sonhando. Aí no sonho eu acordei desse sonho. Que eu acordei desse sonho, poxa, eu estava sonhando que eu estava vendo a lua, né? E aí de repente eu acordei de novo. Aí eu estava no sonho, sonhando que estava sonhando. Aí no final eu acordei mesmo. Ou seja,
existiam 3 camadas de sonho, né? O Rodrigo na Lua, o Rodrigo que estava sonhando com o Rodrigo na Lua, o outro Rodrigo que sonhou com o Rodrigo, né, na Lua, e eu mesmo. Então, isso me deixou muito reflexivo. Quando eu acordei, eu juro que quando eu acordei, eu ainda fiquei na dúvida, eu olhava para um lado para o outro e me questionando, peraí, eu acordei mesmo? Porque foi tanto acordar um atrás do outro, que eu falei, peraí, eu acordei, morri, foi que houve, né? Até que eu vi que eu estava acordado, e aí comecei a refletir sobre isso. E aí, um tempo depois, lança o filme A Origem. Cara, esse filme eu tive que assistir várias vezes, tá? Filme muito bom. E depois de assistir várias vezes, claro, entendi o filme. Mentira, não entendi de nada. Recentemente eu vi uma análise desse filme na internet. E é o seguinte, esse filme pra mim, o final ficou meio que em aberto. E a análise dos caras, aí eu digo, aí existe gente inteligente na Terra. Eles mostraram claramente que o filme tem um final definido, não está em aberto. E é uma análise fantástica. Então aborda a possibilidade do seguinte: a nossa consciência, tá? Ela está se manifestando aqui agora. Eu vou falar de mim, Rodrigo, nessa densidade, certo? Essa nossa consciência, esse conjunto vibracional do campo, ele está ligado a uma singularidade, que sou Joey, sou eu. É Rodrigo? Não, sou eu. E quem é você? Eu sou aquele que sou. Não sei mais. Então, tá aqui, ó, essa singularidade que seria o ponto de conexão com a fonte, né? Aquela, lembra da luminária da luz? Olha, tá linkado. Tô aqui nessa coexistência. Pô, realidade massa. Quando eu durmo, existe a possibilidade dessa consciência, ou seja, de Rodrigo, se manifestar sem perder um elo, inclusive nos meios espirituais, muita gente relata até ver um tipo um cordão, lembrando, tem um cordão umbilical, mas um cordão chamado prateado, enfim. Ou seja, uma forma de mostrar que não perde, não há uma desconexão com esse nosso corpo, com a nossa mente. E a gente, durante o sono, consegue perceber, estar, vivenciar outras densidades de realidade. E aí a questão lembra que a gente não falou muito de tempo, falou mais de frequência e de percepção da realidade, ou seja, da velocidade e a capacidade de perceber os movimentos da realidade? Então pode ser que nas suas 8 horas de sono, você esteja uma densidade de realidade tão mais rápida que lá você vivenciou 2 horas ou 2 dias da nossa perspectiva de tempo, ou seja, o que eu fiz lá, aqui, eu faria teria que fazer em 2 dias, mas aconteceu em 8 horas de sono, em 5 minutos de cochilo, enfim, dependendo de onde você vá, né? Então isso é uma opção, uma possibilidade e deixa a gente pensativo. Inclusive, a gente vai falar isso bem mais para frente em um outro caminho, a questão dos sonhos. Pô, então por que a gente às vezes tem uns sonhos tão fragmentados, né? Talvez o nosso HD aqui não consiga absorver tanta informação ao mesmo tempo, né? Então, vem um conceito aí o seguinte, da nossa própria consciência. Pô, a gente falou de tempo, espaço-tempo, a gente falou do tudo, da matéria, tudo é fractal. Por que não, talvez, a nossa própria consciência siga o mesmo modelo fractal? Mas isso a gente vai deixar mais pra frente. Isso aí dá nó. Até em mim, e forte isso aí dá nó. Mas a gente precisa pensar sobre isso. E continuando tudo está conectado, é o seguinte. Nós vamos ver que dentro das culturas antigas, no nível sociedade 1, a gente viu aquelas culturas integradas. Caramba, será que tanta mitologia, tanto esoterismo, tanto simbolismo, isso aí é do nada? A gente viu que não. Então muita coisa que a gente vê, como relatos aí dos anjos, gnomos, fadas, dragões, sei lá, fada também, extraterrestres, ultraterrestres, espíritos. Gente, estamos falando da mesma coisa. E tudo está conectado. São representações, ou até mesmo, né, realidades de consciências em densidades de realidade diferente, que podem estar, inclusive, coexistindo. E tudo está conectado, porque tudo está coexistindo no mesmo campo, espaço-tempo. E isso deixa a gente cada vez mais, assim, tira aquele sentimento de isolamento, de solidão, né? Gente, é isso aí.
A viagem do conhecimento, como eu sempre digo, continua. Então hoje pincelamos o que é a questão dos universos paralelos, esse conceito, para mostrar, para fazer com que vocês, né, vislumbrem esse conceito em todas as áreas. Na ciência, no espiritualismo, na filosofia, dentro dos seus sonhos, dentro da sua realidade. Então a gente vai ver que a possibilidade, na minha concepção, é quase, para não dizer 100%, de que estamos coexistindo com diversos tipos de consciências completamente diferentes, tá? E lembra naquele sistema multifásico ali do copo? Ó, o limiar, existe uma interação, tá? Poucas moléculas que estão formando um movimento, olha, sobe e desce, bem ali. E eu percebo que na nossa densidade de realidade é da mesma forma. E quem vai regir isso aí, ó, é a sua mente. Mas isso aí é uma outra história. Gente, mais uma vez obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Se gostaram, até se não gostaram, se tem dúvida, alguma crítica construtiva, comentem aqui no site. Você está vendo, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, corre para o site cienciauniversalista.com.br. É grátis, como tudo nessa iniciativa aqui. Nossa proposta é mesmo de levar o questionamento. E deixa seu comentário lá, tá? No site tem um mapa, tem uma estrutura que a galera que está aqui está curtindo, está vendo como funciona, que estamos implementando novidades cada vez mais e que isso seja proveitoso para todos vocês, tá bom? Então a participação de vocês é muito rica, valiosa e desde já agradeço. Então, gente, um abraço, fiquem com o universo, fiquem com Deus, fiquem com quem vocês quiserem, mas fiquem, vocês já sabem, em paz. Tchau, tchau, gente, um abraço, valeu, até daqui a pouco.